e vem aprender a fazer uma blusinha ou moletom fechado, sem precisar abrir a parte das costas com velcro. Recortei aqui o molde da camiseta do nosso projeto guarda-roupa e tem que ser em um tecido que estica, então a gente corta o molde, mas não destaca aqui o meio da parte de trás. E aí eu vou costurar o ombrinho, só um dos lados, vou vir com a malha punho, vou dobrar ao meio, pode ser da largura que vocês preferirem, e aí vou fazer toda a volta esticando um pouquinho e fazendo o acabamento da gola. Lembrando que esse passo a passo é sem abertura das costas, dá certo somente em tecidos que tenham elasticidade. Aqui eu tô usando o moletom, mas também outros tecidos que estiquem pode estar sendo feito. Não vai dar certo em tecido que não estique, como o tricoline, por exemplo. Quando for tecido que não estica, tem que ser feito o passo a passo com abertura nas costas e fechamento com velcro por conta da passagem da cabeça da nossa boneca. Coloquei a gola, vou fechar agora aqui e vou unir o segundo ombro. Então é só juntar bem certinho e fazer a costurinha do ombro sempre com margem de meio centímetro. Corto aqui o excesso da malha punho ali da gola. E agora a gente já pode prender, costurar as nossas mangas. Optei aqui pela manga longa, mas nesse mesmo método dá para fazer com os outros tipos de manga que também tem no projeto. Então dá para variar bastante as nossas peças. É só posicionar a manga ali, a curva da manga com a curva da cava da nossa blusa e passar uma costura sempre respeitando a margem de meio centímetro. Costurei as duas mangas, aqui eu vou fazer o acabamento de punho, com a malha punho também nas mangas, mas aqui vocês podem estar fazendo só a barra, dobrando, né? E passando uma costura, ou então esse acabamento de punho. Aqui eu tô fazendo com a malha punho porque eu quero que realmente pareça com um moletom, então eu vou fazer todo o acabamento como se fosse um moletom mesmo. É só colocar, esticar um pouquinho. A minha malha punho aqui eu cortei ela com mais ou menos 4 centímetros de largura e eu trabalho com ela dobrada ao meio. Depois que a gente colocou as mangas e punho, é só dobrar ao meio essa manga, a gente vai fechar o punho, vai encontrar ali bem certinho a costura da manga e terminar de fechar o corpo do nosso moletom ou da nossa camiseta. Depois que a gente fecha uma manga, a gente vai abrir e a gente vai ter que primeiro colocar o cos ou fazer a barra aqui da parte de baixo da nossa camisa ou do nosso moletom. Então aqui eu optei por fazer o acabamento com a malha punho também. Eu vou fazer todo o barrado da parte de baixo, então a parte da cintura do nosso casaco com a malha punho e depois eu vou rebater essa costura. Poderia também estar dobrando o meu tecido e passando a barra simples também nesse mesmo método, mas é sempre importante lembrar de primeiro fechar uma manga, fazer o acabamento da barra e depois a gente vai fazer o fechamento da outra manga. Então eu fecho o punho, junto bem certinho na costura para fechar a manga e depois termino de fechar o meu casaquinho ou a minha camiseta. Corto o excesso do meu acabamento ali com malha punho e agora é só desvirar que a nossa peça já vai estar prontinha. Fica super lindinha, não tem a abertura nas costas para fechamento com velcro, mas lembrando que tem que ser feito com tecido que tenha elasticidade para dar certo, para conseguir passar na cabecinha da nossa boneca.